Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre a divisão do corpo humano. Sempre costumo dizer que a anatomia humana é algo incrível, fascinante e com certeza sinônimo de perfeição. Sim, basicamente ela estuda a forma e a estrutura do corpo humano. Tem algo mais incrível que isso? Tem algo mais perfeito que isso? Vale lembrar que o termo anatomia tem origem no latim, anatomei, e no grego, anatome, que significa cortar em partes. Portanto, na anatomia, o estudo do corpo humano ocorre de forma segmentar. Assim, estudamos primeiramente de forma fragmentada, por partes separadas, para posteriormente entender o todo. Por este motivo, é muito importante e interessante conhecer como o corpo humano é dividido. E é isso que eu irei explicar nessa aula a partir de agora. Está preparado? Então, vem comigo! Muito bem, então quando falamos de divisão do corpo humano, a primeira coisa que temos que ter em mente é que o corpo humano ele é dividido em 4 partes principais. Não são aquelas que você ouviu talvez na sua infância, aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé. Não tem nada disso. Talvez um item bate, que é a cabeça. Mas são esses 4 aqui, cabeça, pescoço, tronco e membros. Nesse desenho maravilhoso a gente já consegue identificar a cabeça, o pescoço, o tronco e os membros. Certo? Então, cabeça, pescoço, tronco e membros são as estruturas que formam, de forma geral, o corpo humano, nessa divisão geral que ele tem. Quando falamos dessa divisão geral, a cabeça ela corresponde à extremidade superior do corpo humano. O pescoço ele é uma estrutura mais estreitada, que serve para fixar a cabeça ao nosso tronco. Tronco, que é considerado como a porção central do corpo humano. E por fim, temos ainda fixo ao tronco os nossos membros, que se dividem em 2 tipos, os membros superiores e os membros inferiores. Temos o membro superior direito e esquerdo, o membro inferior direito e esquerdo. Tudo bem até aqui? É importante destacar ainda que quando a gente fala do tronco, ele se subdivide em 2 regiões. A parte superior, chamada de tórax, e a parte inferior, chamada de abdômen. O tórax e o abdômen. É importante destacar aqui que existe um erro muito comum dentro da anatomia que as pessoas cometem, de pensar que o que separa tórax de abdômen é a caixa torácica. Na verdade, não. A estrutura responsável por separar o tórax do abdômen é o músculo diafragma, principal músculo da inspiração, para a gente puxar o ar. Então, as estruturas que estão situadas acima do diafragma fazem parte do tórax. As estruturas situadas abaixo do diafragma fazem parte do abdômen. Essas regiões, tórax e abdômen, possuem no seu interior cavidades, que são as respectivas cavidades, torácica e abdominal. Ok? Já quando falamos dos membros, como já comentado, eles se dividem em membros superiores e inferiores. Temos 2 membros superiores, direito e esquerdo, e 2 membros inferiores, direito e esquerdo. E quando falamos dos membros, é importante a gente entender que eles possuem uma região que fixa eles no tronco, chamada de raiz, e temos outras regiões dos membros chamadas de partes livres. Quando falamos dos membros superiores, a gente está falando da raiz dele, que é o ombro. Ou seja, o ombro é a raiz do membro superior, pois é ele que fixa o membro no tronco, na região do tórax. Como partes livres, temos o braço, o antebraço e a mão. Ou seja, braço, antebraço e mão. É
É importante destacar que existem ainda elementos de transição separando uma parte livre da outra. No membro superior, os elementos de transição que temos são o cotovelo e o punho. Ou seja, raiz do membro superior, ombro. Partes livres, braço, antebraço, mão. Quais são os elementos de transição? O cotovelo, que separa o braço do antebraço, e o punho, que separa o antebraço da mão. Ok? Ficou claro? Já quando falamos dos membros inferiores, eles também possuem raiz e partes livres. Quando falamos da raiz do membro inferior, a estrutura que fixa o membro inferior no tronco, mais especificamente na região próxima à região abdominal, a gente tem o quadril. Quadril é a raiz do membro inferior. E as partes livres quais são? Coxa, perna e pé. Então entendam que no membro inferior, tanto no direito quanto no esquerdo, a gente também tem os elementos de transição. Temos o joelho, separando a coxa da perna, e temos o tornozelo, separando a perna do pé. Então isso também é algo bastante comum, um erro comum que a gente observa dentro da anatomia, as pessoas, talvez por um conhecimento leigo mesmo, de dia a dia, de julgarem que o braço é todo o membro superior e que a perna corresponde a todo o membro inferior. Na verdade, a gente sabe que o braço é apenas uma parte livre do membro superior, enquanto a perna é apenas uma parte livre do membro inferior. Então, quando você quer falar do todo, fale em membro superior, esquerdo ou direito, membro inferior, direito ou esquerdo, ou então especifique alguma região, alguma parte específica dessas estruturas. Tudo bem? Ficou claro para vocês, gente? É isso aí, galera! Então, para que vocês entendam definitivamente o assunto de divisão do corpo humano, vamos àquele resumo. Quando falamos em divisão geral do corpo humano, temos que ele é dividido em 4 partes principais. A parte mais superior, que é a cabeça. O pescoço, que é essa região mais estreitada, que conecta a cabeça no nosso tronco. O terceiro elemento, que é o tronco. E o quarto elemento, que são os membros. Quando falamos do tronco, lembrando que ele é dividido em tórax, que é a porção mais superior, e abdômen, que é a porção mais inferior. Já quando falamos dos membros, eles são de 2 tipos. Os membros superiores, membro superior direito e membro superior esquerdo, e membros inferiores, membro inferior direito, membro inferior esquerdo. Quando falamos dos membros, é importante comentar ainda que eles possuem raízes e partes livres. A raiz do membro superior é o ombro, enquanto a raiz do membro inferior é o quadril. Então, ombro é a raiz do membro superior porque fixa o membro superior no tronco. Quadril é a raiz do membro inferior, pois fixa o membro inferior ao tronco. Lembrando que quando falamos em partes livres, nos membros superiores temos braço, antebraço e mão. Enquanto nos membros inferiores temos coxa, perna e pé. Lembrando, para finalizar, que temos os elementos de transição, separando as partes livres, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. No membro superior, cotovelo separa o braço do antebraço, o punho separa o antebraço da mão. Nos membros inferiores, joelho separa a coxa da perna, tornozelo separa a perna do pé. Ficou claro? Espero que tenha ajudado. Então era isso, espero que tenha entendido o conteúdo e gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilha com os colegas e deixe também o seu comentário aqui embaixo, caso tenha ficado com alguma dúvida ou caso tenha alguma sugestão. Um grande abraço do professor Fernando e nos encontramos nas próximas aulas para seguir em 360 pela anatomia humana. Até mais!